nesta noite através do teu servo. Jesus, abençoa, meu Deus, o teu filho. Em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção. Em nome de Jesus, eu creio, Jesus, que esta palavra nesta noite vai vir, Senhor, aleluia, Jesus, do alto do céu para abençoar essa igreja. Abençoa e derrama da tua graça, da tua unção sobre o teu filho. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos pela palavra. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe. Graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a vida da pastora. Como é bom estar aqui. Pode se sentar, irmão. Como é bom estar aqui, poder vir ministrar a palavra. Mas eu confesso para vocês que é como a primeira vez. Toda vez que eu subo aqui é como a primeira vez. Que sempre dá aquela acelerada no coração. A gente fica ansioso até subir aqui. E isso não vai parar, isso vai continuar, que isso se chama tempo. Amém? Irmãos, hoje eu vou falar de uma coisa, de uma palavra que pra gente ela soa como uma coisa, digamos que ruim. Porque eu vou tratar como vencer o desânimo espiritual. Pois desânimo já quer dizer tudo, né? Que estamos... Não que estamos, mas desânimos quer dizer o quê? Que estamos tristes. É uma palavra com sinônimo de abatido, de cansado, de repente deprimido. E vamos tratar sobre um desânimo espiritual. Isso tem apostatado, né, levado muitas pessoas ao desânimo de visitar, de vir, de buscar, de vir procurar a Deus. Eu sei que no seu quarto, no seu íntimo com Deus, você pode buscar Ele, mas em comunhão para com os irmãos, que é o que Deus quer, que nós tenhamos comunhão um para com o outro, isso está se esfriando. Isso é bíblico, está escrito, né? Que o amor de muito vai se esfriando. Isso a gente vê dia após dia. Pessoas que estavam aqui outrora já não estão mais, estão vivendo as suas vidas aí fora, se esquecendo da igreja, com essa nova teologia, né? De eu busco em casa, eu fico em casa. A pessoa está firme aqui na igreja, está com uma chama acesa, e essa pessoa, ela, devido a esses coach gospel que tem aí, que é uma coisa que está levando muitos à ruína, ou essas coisas de ficar em casa assistindo vídeo e ficar em casa. Você tem que entender que você é como uma chama. Você está numa fogueira aqui dentro dessa casa. Essa fogueira, ela permanece acesa quando as brasas estão juntas. Mas quando você é aquela brasa que sai, você permanece por um tempo aquecida, quente, mas depois vai se esfriando a ponto de não ter forças para voltar. E aí é só Deus para poder reacender e te levar aquela chama de novo que você tinha há tempo atrás, para você poder voltar à casa de Deus. Então eu quero fazer uma pregação aqui um pouco diferente das outras que eu já fiz, que eu ia no texto, ia lá na narrativa bíblica e ia buscando e falando, não, eu vou viajar com vocês na Bíblia. Eu quero que vocês peguem sua Bíblia, que hoje nós vamos ler passagens. Quem veio aqui pronto, disposto a ouvir a palavra de Deus nessa noite? Então, não deixe sua ferramenta em casa. O que é sua ferramenta? É a sua espada de dois gumes, que ela é afiada, ela penetra entre juntas e medulas. Isso diz a palavra. Então não deixe sua espada em casa, que é a sua Bíblia. Traz ela com você, medite na palavra. Amém? Curve sua cabeça por alguns minutos. Eu sei que a pastora já orou. Pai, é sempre bom estar em oração, Pai, perante a Ti, Senhor. Meu Deus, eu estou aqui, Senhor, disposto a ser usado por Ti, Pai. Meu Deus, que diminua eu, Senhor Jesus, e que o Senhor cresça, Pai. E que se tiver algum irmão aqui, Senhor, desanimado,
desanimado, triste, abatido, angustiado com qualquer problema, Pai, que aprisiona ele lá fora, que ele deixe da porta para fora, pois como a pastora falou, aqui dentro tem que acontecer o renovo, você tem que vir buscar com fervor, você tem que sair daqui transformado, essa palavra ela tem que entrar no teu coração. Então abre o teu coração nessa noite, escuta a palavra de Deus e seja sensível a ouvir a palavra de Deus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 6. Enquanto eu vou ler uma introdução aqui, você vai deixando a sua Bíblia aberta. Amém? Você já acordou tão desanimado com a vida que chegou a um ponto de não ter vontade de fazer nada? Eu acho que sim, isso acontece com todo mundo. Todo mundo já viveu dias de extremo desânimo. Por isso, esse é o seu cansaço, é o seu caso neste momento. Não se sinta mal, mas também não se sinta acomodado a essa condição. O desânimo vem quando o cansaço físico ou emocional está grande, quando a esperança parece faltar, quando não há perspectiva. Ele é um sintoma de algo que não está dentro de nós. Às vezes podemos nem saber exatamente o motivo de nos sentirmos desanimados, mas ele está ali, atrapalhando o nosso humor, tirando a nossa alegria e nos convidando à prostração, ou seja, ao desânimo, a deixar de lado, a se afastar. Para saber como superar esta fase, entenda como funcionam os sentimentos que temos. Decida não ficar desanimado com a vida. Na verdade, dar lugar ao desânimo é uma decisão. Decisão? Como assim? Você não sabe o que está falando? As coisas estão tão ruins na minha vida que não é possível ficar animado? É engano seu. Ficar animado ou desanimado é sim uma decisão. Quer saber por quê? Entenda uma coisa: o ser humano não é apenas um corpo com sentimentos e intelecto. Ele é 3 itens: 1, espírito; 2, uma alma; e 3, é um corpo. O corpo tem espírito e tem alma. Espírito é a parte mais importante do nosso ser. É o que se relaciona com Deus. Como nós não vemos, muitos se esquecem dele ou nem sabem que existe. Alma, no grego, é psage. São os nossos pensamentos, emoções, desejos, intelectos, valores, logísticas e etc. Um monte de coisas. E alma e espírito habitam em um corpo, que é o nosso físico. A maior parte das pessoas não tem consciência sobre a existência do espírito, muito menos sobre o seu papel. Todas essas partes são totalmente interligadas e juntas formam o que somos. Não seguimos separadas. Não conseguimos separá-las como se fossem compartimentos isolados, mas uma delas precisa prevalecer para mantermos o equilíbrio da nossa vida. O desânimo é o nosso assunto, é o assunto, do nosso tema. Sintoma, alma, e a alma não pode comandar a nossa vida. Caso isso aconteça, vivemos numa eterna gangorra de emoções. O que é gangorra? É a parte de baixo e a parte de cima. Aonde a parte de baixo é o desânimo, a tristeza, a angústia, e a parte de cima é as felicidades, as nossas conquistas. Então essa é uma gangorra de emoções. Será que você está vivendo uma gangorra de emoções? Guarde para você essa pergunta.
Quando algo ruim acontece, quando você se decepciona com alguém, ou quando está diante de problemas, de um problema, qual é a sua reação? Fica desanimado com a vida, para baixo, ansioso, com medo, pensando no pior, triste com as coisas desse tipo? E você fica assim por quanto tempo? Enquanto você permanece nessa condição, significa que sua alma está liderando a sua vida. Então, se algo ruim acontece, você não fica bem. Logo, isso quer dizer que você depende de algo para ir bem, de algo para estar bem, feliz, animado, como a gangorra de altos e baixos. Bom, esse é o padrão de respostas do ser humano às circunstâncias da vida. Isso significa que as pessoas estão sendo conduzidas e são reféns de sua alma, que é o seu homem interior. Ou seja, elas passam por uma fase ruim e que chovem problemas na sua vida. E haverá chance de se animarem, alguma coisa assim. Se a liderança da vida é a alma, os sentimentos direcionam a pessoa. Lembre-se, são 3 elementos: alma, espírito e corpo. A alma é líder. Como a sua alma é abatida, muitas vezes o corpo se abate também, até ficar suscetível a doenças. Como você pode reverter esse quadro para não ficar desanimado com a vida desta forma? Diante das notícias, dos problemas, das incertezas, das dificuldades que todos nós vivemos, somos empurrados para viver de uma forma natural, agindo e reagindo a partir do que vemos, do que ouvimos, do que sentimos, com a nossa alma e o nosso corpo. Por isso ficamos desanimados. Porém, se você é um cristão, seu espírito foi vivificado e o Espírito Santo habita em você. Você não precisa mais ficar desanimado com a vida. De forma bem simples, o segredo para vencer e reverter o desânimo está em permitir que o Espírito, que é o seu homem interior, assuma a liderança da sua vida. O Espírito, ele tem que ser líder e não a alma. Permitir que o Espírito esteja à frente das nossas emoções não quer dizer que não sentimos nada em momento algum. Afinal, temos uma alma criada por Deus, com sentimentos, com emoções, com raciocínios e com inteligência. É claro que a circunstância pode nos impressionar à primeira vista. Fazendo suposições e tentamos achar a saída para as situações que vivemos. Não há nada de errado nisso. Porém, sempre há uma escolha sobre o que fazer com o que acontece conosco. Quando algo sai do controle, podemos desanimar, mas também podemos ficar animados, apesar de tudo isso, e contra o que gostaríamos. Isso se chama fé. Quando mesmo nas dificuldades nós acreditamos que as coisas vão dar certo, é pela fé. A Bíblia diz que vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, verso 7. Viver por fé deve ser o estilo de vida da nova criatura. A pessoa nascida de novo em Deus, após aceitar Jesus como o Senhor e Salvador, tem sentimentos, alma, mas decide viver pela fé, pelo Espírito. Ligue o homem interior e desligue o desânimo. Amém? Vamos para a Bíblia? Amém. Acharam Efésios 6, do 12
Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os... Efésios 6,12, tá? Perdão. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo deixa bem claro nesse verso, só até aí por enquanto. Depois você já procura aí no Deuteronômio 25. Paulo deixa bem claro aqui em Efésios que nossa luta, ela não é contra o nosso patrão que às vezes nos humilha, nossa luta não é contra o nosso cônjuge, ou seja, com a nossa mulher, com os maridos aí, contra os nossos filhos. Nossa luta principal é contra as forças espirituais das regiões celestiais, que são as potestades e os principados. A perversidade de Satanás se evidencia na forma organizada e sagaz da sua principal atividade e domina a pessoa para causar sofrimento a elas. Para isso conta com um exército de anjos que caiu do céu junto com ele, ou seja, são anjos caídos, demônios. Esses demônios são subdivididos em hierarquia, eles têm organização, eles são organizados. A gente acha que não, mas eles são. Às vezes nós, como igreja, nós somos bagunçados, até relaxados, mas os demônios, eles agem e eles seguem uma hierarquia. Esses demônios se subdividem em hierarquia: principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da carne. Cada categoria tem um grau de poder e um raio de ação, de modo que nenhuma área no mundo fica sem sofrer com suas investidas. Irmãos, eles trabalha forte para quê? Para destruir a família, para destruir seu lar. Às vezes você passa por uma luta, você não entende, você fala: não, eu estou passando por uma luta, essa luta aí, cara, eu estou indo na igreja, não resolve, é cheio de obstáculos nos meus caminhos, e eu fico desanimado, eu quero parar de ir para a igreja, eu estou pensando em parar. Entenda uma coisa: até o mar, quando ele vai no sentido do rio, ele vai desviando das pedras, tem uma pedra no caminho, mas ele desvia, ele segue seu fluxo, e esse fluxo ele forma riachos, e esses riachos são para contemplar a beleza de Deus, que o homem, nós só conseguimos ver do céu, o alto, a grandeza de Deus. E você é grande. Pare de se lamentar, de ser um crente chorão, de se adequar aos padrões desse mundo, pois esse mundo está criando crentes bebezinhos chorões, crentes acomodados, crentes frios, que se incomodam com as coisas desse mundo, aonde que vem para a igreja para ouvir o que quer, não para ouvir o que Deus quer que ele ouça. Então nós temos que vir para a igreja preparado para ouvir o que Deus tem preparado para nós. Às vezes nós precisamos disso para acordar, para sacudir, porque Satanás, ele não está brincando. A palavra de Pedro fala que ele está rugindo ao nosso redor como um leão, procurando a quem ele quer devorar. E você tem que acordar e entender que Deus, ele quer fazer algo novo em tua vida, mas para isso acontecer, você tem que se curvar perante a Deus e falar: Pai, eu preciso de ti. Pai, sem ti eu não sei nada, eu preciso de ti. Me guia com teu espírito, usa-me, deixa eu seguir em frente o meu caminho, mas com a tua presença. Glória a Deus, aleluia. Paulo é bem cirúrgico, irmãos. Ele é bem cirúrgico nas falas dele, e ele deixa bem claro aqui: vigiai e orai. Glória a Deus, aleluia, eu creio. Cadê a pastora? Vigiar e orar, irmão. Precisamos vigiar e orar. Amém, glória a Deus. Deuteronômio 25, do 17 ao 19. Eu vou ler muitos versículos, irmãos. Se vocês quiserem acompanhar esse estudo aqui, eu vou colocar lá no grupo da igreja para vocês também acompanharem. Amém?
Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou pela retaguarda. Todos os que estavam desfalecidos iam após ti, quando estavam abatidos e afadigados, e não temeu a Deus, quando pois o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para te possuires, e apagares a memória de Amaleque debaixo dos céus. Não te esqueças. Irmãos, para quem não sabe, Amaleque, se tratando no hebraico, significa belico, ou seja, ele cita guerras. Às vezes a gente fala com o nosso filho tratando de moleque, esse negócio, mas entenda uma coisa: Amaleque é demônio, é uma coisa ruim. Amaleque, para quem não sabe, na Bíblia, ele é neto de Esaú, ele vem da descendência de Esaú. Em Gênesis 36:12 fala de Amaleque, lá na descendência dele de Esaú. E aqui em Deuteronômio a gente entende o que? Quando fala que Amaleque, ele esperou o povo de Israel vir cansado e abatido. Quando o povo de Israel estava cansado, abatido, desanimado, foi a deixa que Amaleque queria para atacar e vencer e prevalecer contra eles. Então Satanás, ele está só esperando você dar brecha. Quando você der brecha, ele te procura e ele vai te achar. Agora cabe a você estar firmado na rocha que é Cristo, para poder sustentar e poder estar de pé quando ele vir. E ele vai vir, irmão. Ele vai vir. Ele já, desde o momento que a gente sai da nossa casa, pronto para vir para cá, ouvir a palavra de Deus, ele já está rugindo como um leão, porque ele não quer que você venha para cá. Ele quer que você fique preso em casa. Ele quer te amarrar em casa. Ele coloca coisas na sua mente, bate o cansaço, bate o desânimo, mas ele vai te deixar preso. Então esteja firmado na rocha que é Cristo. O desânimo nos deixa frágeis, sujeitos aos ataques traiçoeiros. Em 2 Crônicas, do 15, do verso 4 ao 7, fala assim, ó: mas quando na sua angústia eles voltarem ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naquele tempo não houve paz, nem para os que saíam, nem para os que entraram, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os perturbou com toda sorte de angústia. Mas sede forte e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Aleluia. Amém. Irmãos, nos livros de Crônicas, vemos aqui que o profeta Azarias, ele foi guiado por Deus para falar com o rei Azar. O rei Azar, ele começou bem. Se a gente pegar lá, a partir do verso 14 de 2 Crônica, capítulo 14, do verso 2 ao 7, fala o rei que ele começou bem, ele destruiu altares, destruiu aquela idolatria que tinha em Israel, e ele seguiu bem. Só que o pessoal desfaleceu, como está falando aqui nesse texto, nessa narrativa bíblica, desfaleceu, e foi justamente isso que Satanás queria.
E Deus os alertou, falou: não desanima. Deus falou: não desanima, não desfaleçam as vossas mãos, pois a obra terá recompensa. E ele falou: a cidade de Judá e a cidade de Benjamim, não desfaleçam. O profeta Azarias foi falar com o rei Asa sobre isso. O rei começou bem, se manteve aquele meio bem, porém o pessoal se distanciou, se afastou, se apostatou da fé e veio o mal sobre a cidade. Tanto que Deus usou o profeta para ir lá exortá-los. E no final, se você acompanhar lá no final do verso do capítulo 16 do livro de 2 Crônicas, você vai ver que no final dele, esse rei, ele ficou doente com uma doença grave. Ele preferiu procurar o socorro médico do que Deus. Ele tinha uma aliança forte com Deus, ele falava com Deus e Deus dava a vitória. Deus prevalecia sobre os inimigos do rei, mas ele não deu ouvido a Deus e procurou auxílio naquela doença terminal que ele estava nos médicos, e Deus não se agradou disso, e ele morreu daquela doença, negando a Deus, negando os profetas de Deus que iam lá falar com ele para ele procurar a Deus, e ele se apostatou, e Satanás prevaleceu sobre Israel naquele tempo, que ficou sem profetas, ficou sem levar a palavra. Por isso que o povo se distanciou. Tremendo e exaltado é teu nome, Senhor. A promessa de vitória para os que buscam o Senhor. Lutar contra o desânimo tem garantia de vitória, irmãos. O salmista, ele fala no capítulo 34 do verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os oprimidos de espírito. Senhor. Irmãos, busca o Senhor. Busca o Senhor. Às vezes você está tão abatido que suas orações elas não passam do teto da sua casa. Às vezes você está tão triste, angustiado, que você não tem força para buscar. Às vezes você está triste com uma situação na sua casa, com um parente, com um familiar. Você, às vezes, é questão financeira. Você deixa aquele desânimo te abater. Quem não tem problema, levanta a mão. Eu acho que só quem não tem problema é o bebezinho da irmã ali. Porque ele dorme, né, irmã? E pronto. Mas todos nós temos problema, irmãos. Todos nós temos um motivo para ficar até desanimado por um tempo, mas que esse desânimo ele não seja para esfriar você na fé. Que ele seja um desânimo para te dar aquele vigor. Sabe, Paulo, sabe o que ele fez? Ele falou que é quando eu estou quebrantado, triste, abatido, aí é que eu procuro com mais fervor, aí é que você busca ele com mais força, aí você tem força para acordar de madrugada e falar: Pai, eu preciso de Ti, Pai, está difícil, me ajuda. Ele quer ouvir a tua voz falando: Papai, me ajuda. É isso que Ele quer ouvir da tua boca. Não você se lamentar, se murmurar. Às vezes você quer procurar ajuda para quem está mais doente do que você. Procura com o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus único, suficiente, Salvador da tua vida. Quebrantado, debilitado, abatido. Esse é o significado de quebrantado. Oprimido, apertado, molestado, afligido. O abatimento, a aflição nos fazem necessitados. Só o Senhor pode nos suprir. Só o Senhor vai agir na tua vida. Perante uma oração, uma ação sua, busque, mas haja, saia daquele quadro de angústia, porque muita gente está com, como é que falam? Antes da depressão, ela fica num período de ansiedade,
angústia, até entrar em um quadro de ansiedade, onde até os medicamentos que toma são controlados, onde ela não tem força para sair, para buscar. Então, busca no Senhor. Busca no Senhor, busca no Senhor. Essa é a doença do século, irmãos. E não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Eu falo isso porque eu e meu irmão ali, nós temos a nossa mãe que tem, ela está tomando tarja preta. E a gente fala para ela assim. E a gente temos, irmãos, que se firmar em Cristo. Às vezes você está tão abatida que você pensa logo em o quê? Ah, eu não vou para a igreja, estou desanimado, estou triste, abatido. E eu não vou naquela igreja, já pensa logo em sair da igreja. Mas às vezes o problema não é nem em si a igreja, irmão. Você pode ir para uma outra. Se você for para ficar de banco, qualquer igreja vai ser uma maravilha. Mas faz parte do corpo, que é o que Jesus pede. E pregai. Você vai ver que não tem igreja perfeita. Não tem igreja perfeita. A igreja quem faz somos nós. Nós somos o corpo, que Cristo é a cabeça. Se você está pensando em sair e buscar uma igreja perfeita, desculpa, irmão, mas você não acha não. Você pode sair para uma outra. Continue aceso, que faça o que o seu coração, mas peça a direção de Deus. Mas entenda uma coisa: igreja perfeita você não vai achar. A igreja perfeita quem faz é você. Você que tem que ser perfeito com a direção do Senhor Jesus. Glória! Aleluia! Verdade. Irmãos, põe a sua Bíblia no capítulo 42 do profeta Isaías. Amém? Amém. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, e quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não proclamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida a quem fumega. E em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tornar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrirem os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jaz em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra às imagens da escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu já vos farei ouvir. Aleluias, aleluias. Aplauda o Senhor com essa palavra. Glória seja dada a Deus. Irmãos, aqui já é uma profecia. Quando nós lemos o verso 3,
que não esmagará um galho que esteja quebrado. Isso aqui eu estou lendo na Nova Versão, só para você entender. Não sei qual é a tua versão, mas eu estou lendo na Nova. Não esmagará um galho que esteja quebrado, nem apagará a luz que esteja fraca. Com toda a dedicação Ele anunciará a minha vontade. Aqui Deus está falando que Jesus, Ele vai vir para olhar aqueles fracos, aqueles desanimados, e Ele vai vir para dar ânimo, dar fôlego de vida. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade. Aquele que está em mim, eu estarei nele, e eu e o Pai estaremos nele. Glória! Tremendo. Jesus. O Senhor nos escolheu e não quer que desanimemos, né? Até que se estabeleça o seu reino na terra. Verdade, Pai. Irmãos, aqui o profeta Isaías, né? Já bem antes, né? A Bíblia, desde o início de Gênesis até o final do Apocalipse, nada mais é do que o caminho para Jesus. Tudo que nós falamos na Bíblia leva a Jesus. E Jesus, ele veio justamente para olhar. Ele fala que ele não deixa nenhum dos seus. Ele não vai deixar você. Então esforça-te, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. 2 Coríntios 4, 1, 8 e 16 fala o seguinte: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Mais uma vez o apóstolo Paulo está deixando bem claro: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Aleluia! 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Mais uma vez, perplexo e não desanimados. E se esforça, tem de bom ânimo. Não vai ser um não que vai te deixar abatido. Você tem um não aqui, lá na frente você recebe um sim. Vai buscando, vai pedindo orientação para o Senhor. Ora constante. Quanto tempo faz que você orou? Será que você orou hoje? Quem orou diz amém. Não aqui na igreja, em casa. Amém, glória a Deus. Irmãos, temos que buscar mais, temos que orar mais, temos que nos alegrar nas tristezas também, pois é através delas que conseguimos depois do choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Glória a Deus. Verso 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior renova-se dia após dia. Senhor, Aleluia. irmão, nosso corpo vai desanimar, nossa carne vai gritar, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai falar: filho, segue em frente, eu estou contigo. Lembra aquele pecadinho que você fazia, que antes de conhecer a Jesus ele não te condenava? Quando você tem a Jesus, não tem essa, ele vai te condenar, vai falar: tá errado, e você vai sentir, porque você pode até errar, mas você sabe que você errou, e aquilo vem na tua consciência. Ele bate, e você vai futuramente sentir, e vai pagar um preço pelaquilo, pois ele falou para você não fazer, e você fez. Ele não te proíbe, ele deixa para ver as consequências. Depois você vai e se reconcilia, mas pode ter certeza, você vai pagar um preço por isso. Esse preço, ele pode até ser caro demais, pois você saiu da presença do Pai, como aquele filho pródigo. Aquele filho pródigo, ele teve tempo para voltar aos caminhos do Pai, mas será que nós, se sairmos, vamos ter tempo para voltar ao caminho do Pai?
vamos ter tempo. Para você que não acredita em inferno, o inferno é real. Jesus fala no livro de Mateus que o inferno é uma chama que nunca se apaga. É um fogo que te queima dia e noite, aonde os bichos comem sua carne, você queimando ali, mas os bichos comem sua carne. Sabe, bicho, coisa morta que você vê por aí, é aquilo ali que vai comer no inferno. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Lá, o rico lá embaixo no inferno, queimando, vendo lá em cima, lá, Lázaro aos seios de Abraão. Ele pediu o que para Abraão? Ele desceu e ele pediu, ele humilhava aquele mendigo, ele humilhava, e lá em cima, ele vendo lá Lázaro, ele pediu o que? Só para refrescar a água. Ou seja, ele se humilhou porque ele viu que ali é real. E nós estamos brincando de ser igreja, nós estamos brincando de ser crente. Eu estou aqui para falar o que Deus quer que eu fale. Se eu tiver que falar, se você tiver que ouvir, você vai ouvir. Amém. Deus poderoso. 2 Coríntios 7, verso 6 fala assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava na Macedônia já abatido, sabe, com as lutas. Se você colocar lá nesse livro de 2 Coríntios, né, a partir do verso 5 em diante, fala do abatimento de Paulo, né, da tristeza, e ele estava abatido, mas Deus enviou Tito até lá, levando mensagens da igreja de Corinto, e aquilo lá alegrou o apóstolo Paulo, mesmo em meio às tribulações. Deus está falando essa noite que vai alegrar corações essa noite, que Ele vai quebrar correntes, Ele vai livrar do cativeiro aquelas pessoas que estão sendo oprimidas. Não sejamos nós causadores de desânimos dos nossos filhos. Às vezes nós, com as nossas correrias do dia a dia, não damos importância para os nossos filhos. Às vezes nós trabalhamos mais do que devemos e não damos atenção aos nossos filhos. Às vezes as nossas esposas obrigamos por coisas, né? Como hoje para mim, por só Deus na causa do diabo tentou de qualquer jeito impedir de estar aqui hoje. Mas eu estou aqui para engrandecer ao nome do nosso Senhor e Salvador. Colossenses 3, 21, que fala, né? Os pais, não irriteis os vossos filhos. E às vezes nós, como crentes, às vezes nós não conseguimos trazer os nossos familiares, ou às vezes os nossos filhos deixam de ir buscar a Deus, ou ir com você para a igreja, não é porque ele não quer, às vezes é porque nós tentamos na força do nosso braço, levar os nossos filhos para a igreja. Isso aconteceu comigo, com meu irmão, quando a gente era pequeno, a gente ia, depois a gente se afastou, porque os nossos pais, né, na época, queriam levar na força, e nós não víamos os nossos pais, homem de Deus, nós víamos como qualquer outro que só andava com isso aqui para cima e para baixo, como um livro, mas não fazia o que estava escrito ali. E eu e meu irmão, e eu acho que os outros também pensavam: eu vou para a igreja para ser mais um crente retardado igual esse aí, que tudo é bater na gente, é pela força. Muitas vezes os nossos filhos, às vezes os nossos cônjuges, para quem o marido ou a esposa não vem para a igreja, às vezes, será que ele não vem porque ele não vê uma mulher ou um servo de Deus em você? Você parou para pensar nisso? Porque você é um espelho de casa. Você é justamente o espelho de casa. Então devemos ser o espelho para os nossos filhos, para as pessoas que estão fora. Eles têm que ver Cristo em nós, irmãos. Como é que a gente vai conseguir falar de Cristo para as pessoas se nós não refletirmos a imagem dele? Nós somos feitos imagem e semelhança de Cristo, imagem e semelhança de Deus. Temos que mostrar Cristo em nossas atitudes. Estou me esticando muito aqui.
O ânimo vem do Senhor. 2 Crônica 32:8 fala: com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Salmos 27:14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Amém. Marcos 10:49. Jesus parou e disse: chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Ele te chama nessa noite, querido. Ele te chama nessa noite para você entregar suas angústias a Ele, entregar esse desânimo, entregar suas fraquezas, suas aflições, as suas mágoas, entrega a Ele. Quantas vezes você não fala para uma pessoa que você a ama? Às vezes você não fala mais para um parente seu, às vezes você não fala para uma pessoa. Que cristianismo é esse que vivemos, que as pessoas se odeiam até na própria casa? Foi o Senhor que nos chamou. Devemos nos alegrar no Senhor. João 16:33: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, Senhor, louvado e exaltado é o teu nome, Pai. Aleluia. Glória, Senhor. Sérgio, Glória a Deus. aleluia, Senhor. Senhor. Aleluia. Ah, Jesus, tremendo. Jesus foi nosso modelo. Ele que nos anima e continua lutando. Às vezes você está lá naquela aflição, achando que nada está ao seu favor. Nada estará ao seu favor, mas por trás de você existe um ser capaz de lutar. Enquanto Satanás vem lutando bramando como um leão louco para te devorar, atrás de você alguém lá, tomando as pancadas que era para você. Aquela cruz que era para você, teve quem pagou um preço por ela, porque era para mim e para você carregar aquela cruz, sofrer todo aquele sofrimento. Mas através de uma pessoa que nos ama tanto, que foi capaz de dar aquele filho para morrer por nós e se entregar por nós. Mas Jesus agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Aqui o navio estava para afundar, mas o Paulo orando, ele disse que o navio tudo vai se perder, mas nenhuma vida tem de bom ânimo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Reparem que após a palavra de Deus, até os incrédulos se animaram. Pai. Irmãos, somos guerreiros de Deus. No livro de 1 Crônicas 12:22 fala: porque naquele tempo, dia após dia, vinha Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. O exército de Deus não é um exército de um homem só. Davi tinha um coração em Deus, e Deus, através da fé de Davi, do coração que Davi tinha em buscar ao Senhor, formou um grande exército. Onde está o teu coração? Está em Deus ou está em outra pessoa? Isso é uma pergunta que eu guarde para você. Consegues ver Deus, através através de tua vida, formando outros guerreiros?
guerrear. Efésios 6, 11, 13 e 17 é o último verso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir ao dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabalável. Estai, pois, firme, cingido-vos com a verdade, e vestido-vos da embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou pedir a todos que fiquem de pé. Sim, Senhor. Irmão, não deixes que as tristezas, as angústias dos dias venham entristecer o teu coração. Entrega tuas aflições, tuas angústias nessa noite. Eu não sei o que se passa na sua casa, o que se passa dentro do teu coração, aí dentro da tua alma. Se há uma angústia, se há uma aflição, entrega a Deus, irmãos. Feche os teus olhos, declare a Deus que Ele é o único e que te sustenta dia após dia. Irmãos, o tempo está próximo. Jesus está voltando e Ele estará aqui em breve para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados e abatidos, e eu vos aliviarei, pois Ele é contigo. Ele está aqui neste momento. Senhor Jesus, eu quero pedir a você que há um tempo já não busca mais com fervor, que sente aquela angústia no peito, aquela aflição, toda vez que fala em te chamar aqui na frente, você para, olha para o lado, sente vergonha de vir até aqui. Vem aqui, irmão, para nós podermos estar orando juntos, chorando com você se for preciso, mas venha, se livre dessa angústia, desse fardo, pois Jesus está aqui nessa noite pronto para te segurar, pronto para te falar: filho, eu sou contigo. Aquebranta esse coração, entrega a tua angústia, as tuas aflições a Ele nesta noite. Aleluia, Senhor. Ó Pai supremo amado, estamos aqui, Senhor, com o coração, Senhor, aquebrantado, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Meu Deus, se tem alguém nessa noite que fala assim: eu quero entregar a vida a Jesus, eu quero entregar a vida a esse Jesus, vem aqui na frente, pois Ele está te esperando em público, pois é em público que Ele vai te honrar. Se você quer se reconciliar com o Pai nessa noite, você que já aceitou Ele como seu legítimo e exclusivo Salvador, mas está apagado, está como uma brasa fora da fogueira, vem aqui na frente. Não se importe com quem está do seu lado. Aleluia, Senhor. Meu Deus, eu entrego aqui, Senhor Jesus, a vida desses irmãos, Pai, em tuas mãos. Pois, Senhor, sabemos que nada somos, Senhor, e que precisamos de Ti. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, revestir, Senhor, os corações desta noite, Senhor, pois a Tua palavra fala, Senhor, que estreita é a porta que leva à vida, Senhor. Ela é difícil, mas nós temos que buscar, nós temos que encontrar essa porta, Senhor, pois a porta larga está aí, pronta para nos devorar, pronta para nos colocar em um beco sem saída, no caminho de morte. Mas a Tua palavra, Jesus, ela nos leva à vida, Senhor. Meu Deus, que o Senhor enche, Senhor Jesus, os corações dessa noite, que o Senhor quebrante, Senhor, desde juntas e medulas, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, em cada coração nessa noite, Senhor. Tira, Senhor, qualquer espírito, Senhor, causador, Pai, causador de angústia, Pai, de aflição, Senhor. Meu Deus, que os corações estejam sensíveis, Pai.
corações, Pai. Pois até mesmo o Senhor ouvindo fumar, Senhor, foi capaz de acalmar quando ouviu a tua voz. Então vem, Senhor, de nossos corações, Pai. Enche os corações essa noite, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória, Pai, seja dada a Ti, Senhor. A
e as tias das crianças, também os aniversariantes deste mês. Quem aqui fez aniversário? Esse mês, não, mês passado, né, amor? Foi esse mês. De fevereiro, aniversariante de fevereiro? Aniversariante do mês de fevereiro. E desse mês, quem já fez? Quem já fez esse mês? Cadê Iago? Vem cá, glória a Deus. Cadê? Quem mais fez aniversário? Eu vou fazer quarta-feira. Os de março são os melhores. Pegou muito vídeo igual eu. Vem cá, Iago, vamos orar aqui. Eu vou orar para Iago e ela orar por mim. Eu vou fazer aniversário quarta-feira. Só que eu não devo fazer. Aqui, as duas também, vem cá. De fevereiro, quem fez aniversário de fevereiro? Vem cá também. Fevereiro. Olha aí, só gente bonita. Ano passado não. Bom, aqui está fevereiro e está março. Só que março é mais bonito, né? Não? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já vi uma foto sua ali na salinha, eu não vi. Parabéns. Parabéns. Estamos para cá, irmãos. Para que Deus continue nos dando saúde, vida, força. Aqui está o. Como é que eu não lembro? Leônidas é bênção. Faz aniversário todo dia, né? Todo dia festa para ele. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, aqui está o Senhor. Nossos irmãos que fizeram aniversário este mês e o mês passado. O Senhor é Deus, Pai querido, que irá continuar nos dando saúde, irá continuar, Pai querido, provendo dos teus cuidados a nós. Estamos descansados no Senhor, guardados no Senhor, Pai querido, crendo que o Senhor é Deus que continuará, Pai querido, nos sustentando nas tuas mãos. Continuará dando saúde, continuará dando vida, continuará dando, Pai querido, graça, força e ânimo para cada um de nós. Obrigado, Pai querido, por cada aniversariante. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Continue sendo conosco, em nome do Senhor Jesus. A todos os aniversariantes, recebe o meu abraço, porque nem que todos vocês. Recebe o meu abraço aqui. Epa! Olha lá, o Leônidas já me deu presente. Isso é meu fã, esse menino. Né, Leônidas? Cadê as tias? Vai entregar para as mães? Irmãos, as mães, as mulheres, receba com carinho aqui no departamento da sementinha, dessa lembrancinha. E não saia, antes de ir embora, tem um bolo ali, né? Antes de você ir embora, pega um pedaço do bolo e vá para casa. Estamos para cá que nós vamos fazer a bênção apostólica e agradecer ao Senhor Jesus por esse momento. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nós e por nós. Que o Senhor possa continuar nos dando a semana de bênção, uma semana de graça, uma semana de louvor, uma semana de gratidão a Ti, Pai querido. Obrigado pela vida do Kadosh, obrigado pela vida da nossa irmã, eu esqueci o seu nome, mas eu vou lembrar de Jesus. A nossa irmã, Deus abençoe, amém. E a todos nós estendemos para cá que o amor do nosso Deus, e a graça e a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, para que todos possamos dizer amém. Abraça o seu irmão bem forte aí, vamos para casa, tá?